Ou seja, né? Isso no status da maracutaia, vamos assim dizer, né? Olha o que são minhas contemplações, o que eu tenho que carregar nas costas. Eu tenho que não dormir, não ter prazer sexual estendido, compensações que todos eles têm. Eles têm no mínimo 10 em volta, sustentando plano A, plano B, diante, depois, durante, da cama do patrão, da cama do empregado, é indecível. Calor do caralho, né? R$5 umas moedas, né? Fui comprar 2 amendoins, né? Na ideia de que hoje ia entrar sem falta, né? Já é meio do mês, né? Que seria o dinheiro pago no começo, a desculpa de pedir para pagar em dinheiro, o que vocês cobrem, ou, né, dizer eu não tenho conta, preciso de receber em dinheiro. Teoria de Pix, exatamente quando sabe que eu não estou usando, e que já foi falado há muito tempo. O que é dar aula, achar que nunca mais vai pagar, né? E achar que, né? Mal começou, já esticou, vem só na outra semana, da outra semana. Isso porque eu peguei o negócio dividido em uma quinzena, estiquei para um mês, porque mudou o pacote, caiu o valor, o que é a meia do pacote, o que sobrou. Aí é mais um motivo para me olhar na festa, já que a caneta, quem não pagou a caneta, falou que comprou a caneta, tá indo no monte de médico porque botaram um monte de esteroide, estourou um monte de coisa, aí compraram tudo que tem direito. Olha os méritos das aulas que eu dei, o que serviu. Gerou ódio absoluto, principalmente porque como aquela que a gente estava apontando na rua, vai de repente poder fazer até cirurgia plástica e mais que uma, né? Então isso daí virou uma situação que tem uns que estão até de entender porque que elas estão chegando em casa com carga no corpo, de olho gordo. Simplesmente a atividade tem que ter compensação, tem que ter dinheiro para manter as disciplinas, você tem que fazer com quem você concorda e tem a rotina parecida, né? Ainda ganham méritos de dizer que quem está te propondo a comparação formada, entendeu? Está achando raiva e ainda com méritos totalmente superiores a todas elas, não é? Tem que usar, está sob toda a ameaça que está. Chega aqui na academia, né? Não vale a pena em casa tomar banho, não posso ir embora levar minhas compensações de açaí, né? Isso eu tô contando na luxúria. Tem um dia que R$1 nunca mais ia ser R$1, não existia periodização alguma, eu jogada no morro, precisando de remédio, para alergia, para um monte de coisa, passando fome mesmo. Isso é o serviço de personal trainer, o que esqueceram de computar, o que é negligência para fazer transição de intranacional de planeta aterrissado, as conveniências de datar racionalidade e impessoalidade que mexam com trânsitos continentais e no cutuque o rabo de cada um. E a quem justifica igreja e não igreja, ou de fato, quando do cu deles saírem e do cu deles fingem também não saber voltar. A ficar embutido neles, aqueles nunca nem quiseram questionar e nem ao menos responsabilizaram ser. Que é onde a religião muito vende, inclusive, política que nunca se resolve e por aí vai. Tudo bem? Bom dia. Aqui justifica órgãos comportamentais, né? Departamentais. Carnaval, né? Quem vem que se não lembrar, esquece, porque está envolvido em tantas estéticas. Não precisa de pagar nada dentro de casa. Fica, me cobra, desde que não me cobra, que eu esqueça. Se você não lembrar tudo o tempo todo, todos eles têm uma quantidade de jogos, de roubo, que é fora do comum. É um dissimulamento fora do comum. É um ódio mortal de não considerar a profissão daquilo que eles não fazem. Quem está dentro da profissão também não faz, a maioria deles, em termos de consagrar alguma conquista, alguma relevância, as regras delimitadas entre água, fogo, terra e ar, altura, profundidade, lateralidade perante o que viram críticas para dificultar sua conquista diária ou até para facilitar, para impostar o que é repetição, o que é singularidade perante todos os moldes sociais entre nascer e morrer,
quente e frio, céu e inferno, nada, tudo, morte e vida, todas as coisas colocadas, entre no mínimo casa, rua e trabalho, e atividades físicas que, né? Tudo bem? E eles usufruem de arrastos laterolaterais, considerados osmóticos e que, né, achado, né, roubado. Se pudesse, mais fariam com bombas até eles, empurrando com a barriga. Imagine se tivessem feito kkkk. Nem Jesus, nem Maria, aquela puta, outra puta, aquela virgem puta, aquele viado Deus, aquele kkkk. É kkk, assim. Aqui não existe. Comida é prioridade, doença é prioridade. Doença é lucro, falta de comida é lucro, sobra de comida é lucro. Só não pode ser mesmice organizada. A droga é prioridade, a bebida é prioridade, a putaria é prioridade. Não tem esse negócio aqui. Tudo é motivo de muito inferno e conversa fiada. E guerra mesmo. Carnificina é livre. São crime organizado do indecifrável atacar a varejo a quem é atacado. Então nós temos condições. Novinhos que não são novinhos e velhinhos que não são levinhos. Há quem justifique que ia mais. Que com a bunda eles sabem pagar, que é uma beleza. E também não pagam. Então questões tais quando, né? Seria receber por quinzena hoje. 2 dias não feitos na casa ao lado. No mínimo passou uma quinzena. Preciso de pagar a diferença, ou já então que você descontou, vai descontar. Isso implica passar mais uma semana inteira, caso a pessoa vá fazer, para eu receber e como isso vira. Caso você tenha que ir embora para algum lugar, de repente, entre morte e vida, onde o trabalho implica, além da ação de graça, de interação de graça ou interdesação de graça, né? Vira herançamentos descabidos, considerados não computados, roubos que impõem trabalho, desgaste racial, a condição racial tem que de fato ser impostada, e nós temos um clichê muito grande aqui. Índio, né, ganhar o status máximos de cobertura que são donos de terra, como a quem justifique pelado e vestido, e toda putaria, todo celular, toda ambição mercadórica de ouro, de todas as explorações que só estão na fila de estarem ao topo porque acham que já eram. A quem justifique o clichê de preto a branco, né? Já roubavam, deixem que assinam. Já roubam, já são ladrões, ou são os otários, ou são donos, mas não são, e que assim sejam, que uns pagando com a bunda, entendendo que o sexo deles é o que eles querem, já são superior, então tenho que compensar, mas que é o sexo comercial. A quem justifique negros e brancos e muitas coisas que a quem implica a miséria arrastada, de dizer de além Deus, quando monoteísmo e antimonoteísmo entra a cruz, entre teorias jogatina de quando implica entre cargas, entre qual que acha que é o bom de foda, que é o bom de força, que pela lógica não acatariam a miséria ou as conveniências de a quem paga, quem bota a cara, quem gosta de engenhocamento, que eles apontam os que se vendem a eles, os que compram porque são ladrões, porque gostam de tantas coisas, o que acham que pode ter as mesmas coisas transitando, sem estar computado em cartório e muitas outras coisas que é o clichê de brancos a negros. E a gente já tem um problema, onde acha que branca não entra, como eu, ou que seja eu, a quem outros vão entrar tudo em extinção imediatamente. Porque já caiu por terra que todos eles não são donos de merda alguma, de historiazinha ali e aqui. Então nós temos questões, nem os 70, né? As outras aqui justificam, decifrar a troca que não vai ser troca, que estão achando que tem que acontecer uma caridosa para pagar o tigrinho dos filhos. Alguém que aconteça, que tem tanta gente rica e muito boa amiga, mas se tiver uma amiga melhor, que a gente estava apontando de idiota, apontando, o negócio não tá bonito não. Aí nós temos várias questões, né? Entre o que seria nem o 60, nem o 360, já vai no meio do mês. No começo do mês seria o outro 360, que já vai se arrastar, que virou maior para outro, que já não paga, nunca pagou, foi tudo trocado o tempo todo, praticamente pagou aquele mês, que esticou 6 semanas, se der a mais, ou tá, é uma desculpa para dizer mais faltar nessa brincadeira. Entendeu? Eu dei o outro presente de aniversário, dupliquei a coisa, ninguém quer saber do meu. Mas Natal você, né, toma lá da cá, e nem sempre um agrada uns aos outros, e você é obrigado a falar esse tipo de coisa,
porque implica que trabalho não deve ter essas relações, e quando tem essas relações, olha os efeitos e os anti-efeitos. Os anti-efeitos implicam os prós-efeitos, é uma forma de propina descabida, e que uns roubam lá por vezes, dão coisa no interesse de outros que nem se agradam, ou a quem justifique um impostar para outra, qual que deu méritos mais que aquela que fez, aquela que foi na aba, não dão valor à aula, não dão valor, tem a ostentação dos trabalhos em cima de medicamentos, deixam de pagar aquilo que é obrigatório, e prometeu ontem, nossa, eu cheguei, eu fui lá no banco tentar sacar o seu dinheiro, 20 minutos atrasado. Aí hoje simplesmente só assim, não vou, aí eu, até segunda-feira, e provavelmente vai ser nem segunda, nem terça, e vai chegar, e quando o dinheiro está na mão diz que é tudo justificado. Para mim já caiu por terra há muito tempo. Para mim já pode pegar e ir para os mármores do inferno, ou seja, eu ia malhar hoje, não vou, entendeu? Ou seja, eu estou vivendo isso uma vida inteira, sendo estimulado às zonas de reservas e efeitos colaterais totalmente descabidos, desnecessários, porque eu já era uma relação autotrófica, entendo relação heterotrófica, se assim é para colocar as coisas, e agora a gente está em pautas muito antecedentes a isso daí, entendeu? Aonde sair da sua ação de graça, quem justificar a educação gratuita de qualidade, deixar que ele impõe um monte de força, se o mercado de trabalho é totalmente descabido e as pessoas são monstros há muito tempo. Então nós vamos entre religião e antirreligião, ou de fato aquilo que perpetua a prática, que para mim, um para vários, não tem função alguma de impostação de religião, nem obrigação de você justificar e sustentar filhos da puta, que enquanto uns estão de perna fechada, outros estão de perna aberta. É assim mesmo que funciona a coisa. Então eu vou tirar, quem está dentro de um contexto, qual é o que comercializa aqui, o que vende aqui. Você está aqui para quê? A causa lá de fora, então você está lá de fora ou está lá na sua cidade. Começa aqui a quem justificar exploratórias, joga a moedinha, vem do norte, vem do sul, finge que está aqui, mas está lá. Isso tudo aí vai ser destruído, exterminado completamente, para ver o que raça sopra, o que é que come, de preferência que não sobe ninguém. E que Deus me trará a resposta, tudo o que eu preciso para minha autossuficiência. Não preciso estar provando modelo padrão para ninguém, até porque eu já sempre fui, né? Então nós temos pautas mesmo assim perante tudo isso, de mais reforçar minhas historicizações sobre uma pauta já falada, né, que traz refinamento perante postulação, ainda que eu não enquadro nesse puteiro de antitese, síntese, antítese, racionalidade, essa porcaria, nem de falsa igreja, que não, segundo e Bíblia, não tem nada a ver comigo, nem é uma pauta para que eu anteceda condições existenciais infinitivas a quem justifique inéditas ou repetitivas razoavelmente sobrepostas, que justifique dizer, tá na Bíblia, assim fizeram, mas cadê o vivo, cadê o intervivo? Então já não tem segundo, e eu não tenho que obedecer clichê fracassado, inclusive após crucificação, e a quem justifica a redenção revelatória de Maria, todas as questões colocadas a quem, né? Consecutividade como alternatividade, consecutividade atemporal, destemporal, a quem justifica a alternância, né, relojoeira entre as condições circulares ao redor de a quem justifique um entre no mínimo 3, ou qualquer coisa entre trindade, a quem justifica o Pai, Filho e Espírito Santo, assim queiram colocar e desacatar em racionalidade, razoalidade, qualquer coisa. Então nós temos situações, isso assim, é no grau da luxúria. Então, quer dizer, se tiver aqui a igreja, se tivesse aqui uma festa, se tivesse alguma condecoração, se tivesse a condição básica, todos eles estão e vão. Tem casa própria, casas de aluguel, todas as festas, passa na farmácia, comprou 300 mil remédios, nem estava tomando isso e aquilo, estava tomando o outro, já comprou, todo um clichê de coisa. Pagar o que tem que pagar mesmo, não pago, então não abro mão. Então daqui, quer dizer, dia 1º já teria que estar recebendo esse valor novamente, né? Estava esperando trocar, aumentei, coloquei, não recebi, no final das contas não recebi de ninguém, né? Ou seja, aqui fica uma que tem que comunicar e na espera de que eu esqueça, né? Então uma merda do caralho, ou seja, não malhei, não vou malhar, não vou comer melhor, tô com um capeta no corpo aqui dentro dessa porra dessa merda dessa academia. Um calor desgraçado, encheção de saco em tudo quanto é lugar, um bando de folgado que não fazem merda nenhuma e tudo jogado em cima de mim desde o primeiro dia que eu nasci. A quem justifique colocar de fato quando eu mesmo entrei no mercado de trabalho num campo acadêmico para ficar o dia inteiro envolvido com isso, que já era o dia inteiro entre
não profissionalizante de contabilidade, né? O que virou um fardo de morar fora, de pegar intensivo de vestibular, que não podia mais perder, entre todo o inferno de pai e mãe daqueles dois satanás, e o que eram as diferenças dos espertinhos dentro da casa, o que era clichê de homem e mulher, quem justifica em si homens e mulheres praticantes e não praticantes, entre a cagada dos vivos e mortos, do que ficam arrastando na fila do nenhum lugar, né? Então questões tais com capeta no corpo, vou atender uma, vou embora, vou dormir, vou almoçar, vou jantar, que eu combinei almoço e janta e tal, eu tô com bucetada com tudo isso. As minhas alergias estão passando, eu tô passando a pomada razoavelmente, tô suando menos, tá um calor infernal, então eu não vou dar um pico hoje, eu tenho que ficar a madrugada inteira acordada. Chegaram idosas lá que tinham, né, desde setembro, não colocaram o quarto delas embaixo, colocaram em cima. Iam chegar às 5 horas da manhã, chegaram às 3h30, quando eu abri a porta, elas estavam todas sentadinhas lá fora, nem barulho fizeram. Falei, por que vocês não me chamaram não? A nossa entrada é meio-dia. Falaram que a entrada delas é meio-dia. Então elas, né, a dona Sônia falou que podia chegar, até colocar as malas ali, onde enfiar aquilo no quartinho, para elas poderem tal. E perguntaram sobre o preço do café ali ou na padaria, foram para a padaria, automaticamente está vazio, ninguém entrou com pernoite, eu subi com as duas pro quarto, um frigobar estava desligado, não estava gelando, até que ponto ia fazer uma outra revisão de dia. Aí quer dizer, eu que subi com tudo sozinha, eu que abri hotel, eu que justifiquei o que queria pagar, que elas vão estender mais uma diária, tem que dividir o valor em todas, a quem divide no cartão se tem mais, se não tem, se vai cobrar meia diária, se não vai cobrar. Eu botei elas para dentro, tinha espaço, tinha que facilitar os trânsitos, inferno de empregado da cozinha o tempo todo, de quem chega na recepção, de quem tá fora, todos querendo, me ocupando, me apurrinhando no saco, eles todos têm condição, casas de aluguéis, imperativos de governo que não deveriam ter, e fora eles nem terem, viver a tanta porcosidade que às vezes coisa encostada de nem arrumar para alugar, querendo inferno na minha vida. Se eu não votar, você também não vai estar. O tempo todo. Um inferno do caralho, eu na frente do ventilador quente, num colchão que tá ficando torto, esperando o dia. Minha vida virou assim, zerou a condição, tipo assim, não vai fechar final do mês, não vai fechar final do mês. Como não fechou final do mês? Por que não fechou final do mês? Como, se eu calculei tudo, eu paguei a mais, eu paguei antes, durante, depois, como? Então nós vamos em questões internacionais, sobre inclusive o destino do Brasil, que eu vou colocar, que eu vou adestrar uma descentralização inédita, porque não vai sobrar um comendo do que é meu de forma alguma. E a quem justificou entre Big Bang de expansão e retração, dizer que era o capitalismo do um, como volta ao comunismo do um ou do nenhum. Então vamos de fato entender isso daí, o que entenderam como comunismo e capitalismo, ou de fato ordenação, leis perante regras, como regras perante leis. Eu tô com um capeta no corpo, que eu não tô dando conta de fazer esteira, um treino, que é o grau degenerativo desse inferno absoluto, que já foi chamado para extinção há muito tempo, muito além de antes de Cristo, depois de Cristo, tudo isso, já foram avisados, nós vamos ao erro da cruz, querido, vamos botar quem achou flexibilizar erro e acerto como vantagem não humanizada, vamos destruir todas essas pessoas, porque eles não vão ter matéria-prima para atuar e não vão ter extensão teórica para demôniozinhos contaminados acharem que vão fazer as mesmas coisas e virarem fardos para pilares não conseguirem voltar.